Sejam muito bem-vindos ao programa semanal Evangelho no Lar Online do Centro Espírita Lar do Amor, localizado na Rua Viúva Lacerda, número 101, bairro Humaitá, Rio de Janeiro. O Evangelho no Lar Online está disponível no canal do Centro Espírita Lar do Amor no YouTube, no site do Lar do Amor, www.lardoamor.com, no Spotify, nas principais plataformas de podcast e nos grupos de WhatsApp do Lar do Amor. Meu nome é Flávio Hiroshi e vamos ler e refletir sobre mais um trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Como fazer o Evangelho no lar? O Evangelho no lar pode ser realizado uma vez por semana. Escolha um dia da semana, no mesmo horário e um local tranquilo de sua casa. De preferência, faça o Evangelho no lar com todos os membros de sua família. Caso esteja sozinho, não tem problema. Deixe água numa jarra, copo ou garrafa para que seja fluidificada durante o Evangelho no lar. É possível fazermos uma leitura preparatória para a harmonização do ambiente. Na sequência, fazemos a oração de abertura. Em seguida, fazemos a leitura de um trecho do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e fazemos os comentários referentes a esse trecho. A leitura desse trecho pode ser de forma sequencial ou então de forma aleatória. Ao final, fazemos a oração de encerramento e bebemos um pouco da água que foi fluidificada durante a realização do Evangelho no lar. Leitura preparatória. Como leitura preparatória, eu vou fazer a leitura do item 32 do livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vida e morte. A vida é luz, doação, alegria e movimento. A morte é sombra, egoísmo, desalento e inércia. Analisa as forças vivas que te rodeiam e observarás a natureza a desfazer-se em cânticos de trabalho e de amor, assegurando-te bem-estar. É a árvore a crescer na produção intensiva, o manancial em atividade constante para garantir-te a existência. A atmosfera a refazer sem cessar os elementos com que te preserva a saúde e o equilíbrio. Mas não longe de ti, podes ver igualmente a morte no poço estagnado em que as águas se corrompem, na enxada inútil que a ferrugem devora, no fruto desaproveitado que a corrupção desagrega. Depende de ti acordar e viver, valorizando o tempo que o Senhor te confere, estendendo o dom de ajudar e aprender, amar e servir. Muitos nascem e renascem no corpo físico, transitando da infância para a velhice e do túmulo para o berço. A maneira que almas cadaverizadas no egoísmo, na rebelião, na ociosidade ou na delinquência, a que irrefletidamente se acolhem, absorvem os recursos da terra sem retribuição, recebem sem dar, exigem um concurso alheio sem qualquer impulso de cooperação em favor dos outros, e vampirizam as forças que a encontram, quais sorvedores que tudo consomem sem qualquer proveito para o mundo que os agasalha. Semelhantes companheiros são realmente os mortos dignos de socorro e de piedade, porquanto, à distância da luz que lhes cabe inflamar em si próprios, preferem um mergulho na inutilidade, acomodando-se com as trevas. Lembra-te dos talentos com que Deus te enobrece o sentimento e o raciocínio, o cérebro e o coração e, fazendo verter a glória do bem, através do teu verbo e de tuas mãos, desperta e vive, para que, das experiências fragmentárias do aprendizado humano, possas um dia alçar voo firme em direção à vida eterna. Emmanuel. Oração de abertura. Muito obrigado a Deus, ao Mestre Jesus, aos nossos guias e mentores espirituais. Que possamos ser auxiliados em nosso aprimoramento moral e espiritual. E que sejamos orientados a estudar, a seguir e a efetivamente praticar em nossas vidas os seus elevados ensinamentos.
No Evangelho do Lar de hoje, faremos a leitura do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 28, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, com o seguinte tema: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Item 28. O homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Resposta: quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar que com segurança lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar-se por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Comentários na doutrina espírita em relação ao item 28 do capítulo 5 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Primeiro, na questão 953 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, consta o seguinte: quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, é ela culpada por abreviar de alguns instantes seus sofrimentos por uma morte voluntária? Resposta: sempre se é culpado por não esperar o termo fixado por Deus. Aliás, se está bem certo de que esse termo chegou, malgrado as aparências, e que não se pode receber um socorro inesperado no último momento, concebe-se que nas circunstâncias normais o suicídio seja repreensível, mas suponhamos o caso em que a morte é inevitável e em que a vida não é abreviada senão de alguns instantes? Resposta: é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Quais são, nesse caso, as consequências dessa ação? Resposta: uma expiação proporcional à gravidade da falta, conforme as circunstâncias, como sempre. Já na questão número 106 do livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, consta o seguinte: a eutanásia é um bem, nos casos de moléstia incurável? Resposta: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia, em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem, com a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Por se tratar de um tema delicado e
polêmico na sociedade contemporânea, é necessária uma breve contextualização e atualização sobre o tema eutanásia na legislação brasileira e fazer algumas breves considerações sobre a importante diferença do procedimento de ortotanásia em relação à eutanásia. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 garante o direito à vida como um direito fundamental, sendo o direito à vida um direito irrenunciável. Em consequência, na legislação brasileira contemporânea, ou seja, de acordo com a lei humana aplicável a todo cidadão brasileiro, é importante destacar que a eutanásia e o suicídio assistido são considerados crimes no Código Penal brasileiro. A eutanásia é tratada como crime, podendo ser tipificado como homicídio privilegiado, previsto no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Se o agente cometer o homicídio com a intenção de abreviar a vida de alguém que sofra de doença grave e incurável, com o consentimento da vítima, ou então pode ser tipificado como instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio, previsto no artigo 122 do Código Penal, caso o agente induza, instigue ou auxilie alguém a cometer suicídio. Por outro lado, o procedimento da ortotanásia, cuja origem etimológica significa morte correta, orto, certo, thanatos, morte, é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, por meio da resolução do Conselho Federal de Medicina número 1805, de 9 de novembro de 2006, que consiste em permitir ao médico limitar ou suspender os procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal. Isso consta no artigo 1º caput dessa resolução do CFM. Na ortotanásia, o doente continuará a receber todos os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, assegurada a assistência integral, o conforto físico, psíquico, social e espiritual, inclusive assegurando-lhe o direito da alta hospitalar, segundo o disposto no artigo 2º dessa resolução do Conselho Federal de Medicina. A ortotanásia visa garantir que a morte de um paciente ocorra de forma natural e no tempo certo, sem prolongamentos artificiais que causem ainda mais sofrimento ao paciente. Para melhor compreensão da ortotanásia, podemos dar o exemplo hipotético de um paciente com câncer em estágio bastante avançado, com metástase em diversos órgãos vitais e sem qualquer possibilidade de cura pela medicina atual. Esse paciente pode decidir, com o consentimento de seu médico, suspender o tratamento com quimioterapia e os tratamentos agressivos que causam sofrimento ao paciente, focando o tratamento médico apenas em cuidados paliativos que possam proporcionar maior conforto e aliviar o sofrimento do paciente, para que a sua morte ocorra de forma natural e com dignidade. Portanto, a ortotanásia difere da eutanásia. A eutanásia envolve uma intervenção que resulta na indução e abreviação da morte do paciente. Por outro lado, na ortotanásia, a morte do paciente acontece de forma natural, sem que haja intervenção por meio de tratamentos médicos que prolonguem a vida às custas do sofrimento do paciente, o que somente causaria mais dor e sofrimento ao próprio paciente e seus familiares, ou sem que haja tratamentos médicos que acelerem a morte do paciente. Breves comentários sobre entendimento na doutrina espírita em relação à pergunta contida no item 28. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Tema atualmente denominado de eutanásia. Em relação ao tema de hoje, sobre o capítulo 5, item 28, se será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura, a doutrina espírita defende a vida e se opõe à eutanásia,
entendendo-a como um ato que interrompe o processo evolutivo do espírito. A visão espírita considera o sofrimento como um meio de resgate e evolução, e a eutanásia como um obstáculo a esse processo. A doutrina espírita, com base nos ensinamentos de Allan Kardec, considera a vida como um processo contínuo de aprendizado e de evolução, e a morte como uma passagem natural para o plano espiritual. A eutanásia, nesse contexto, é vista como uma interrupção prematura da atual encarnação, de visão materialista e não espiritual, que pode trazer consequências negativas para o espírito. Há argumentos contra a eutanásia. Primeiro, a evolução do espírito. A doutrina espírita acredita que o sofrimento, inclusive em doenças incuráveis, pode ser uma oportunidade de aprendizado de resgate para o espírito nessa encarnação. A eutanásia interromperia esse processo de aprendizado de resgate e impediria que o espírito se aproveitasse dessa oportunidade. Segundo, a lei de causa e efeito. A eutanásia é considerado um ato que interfere na lei natural de causa e efeito, pois pode estar relacionado a faltas e débitos que o espírito precisa resgatar através do sofrimento e da experiência na vida física. Conforme visto anteriormente no estudo desse item 28 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, sempre é possível minorar os sofrimentos, mas devemos nos abster de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Terceiro, a importância do processo de desencarnação. Os instantes finais da vida, na visão espírita, são momentos importantes de reflexão e de preparação para o retorno ao plano espiritual. A eutanásia pode impedir ou abreviar essa reflexão e dificultar esse processo de transição. A doutrina espírita, em linha com o cristianismo, defende a vida e o respeito pela vontade divina, entendendo que a morte é um passo natural na jornada evolutiva. O que a doutrina espírita recomenda? A doutrina espírita defende o cuidado com o doente terminal, buscando aliviar o sofrimento e oferecer o apoio necessário para que o doente possa passar por esse momento com dignidade. A doutrina espírita também promove a valorização da vida e o respeito pela lei natural, orientando as famílias a buscar o apoio de profissionais e a confiar na justiça divina. Em resumo, a doutrina espírita considera a eutanásia como um ato que impede o desenvolvimento e evolução do espírito, defende o cuidado com o doente terminal, buscando oferecer apoio e conforto ao paciente e seus familiares, e confiando na justiça divina e na lei natural. O período em que o ser humano encarnado passa pela doença terminal pode servir de processo de aprendizado de reflexão antes do retorno ao plano espiritual. Sempre há a possibilidade de reflexão, de arrependimentos, de aprimoramento, de evolução do espírito, de ampliação da consciência, antes da morte do corpo físico, que é o processo de desencarnação. Verifica-se que a posição da doutrina espírita, no que se refere aos cuidados com o doente terminal, buscando aliviar o seu sofrimento, está em sintonia com a definição de cuidados paliativos pela Organização Mundial da Saúde, OMS, que consiste na abordagem que visa melhorar a qualidade de vida de pacientes e de suas famílias, que enfrentam doenças ameaçadoras da vida através da prevenção e alívio do sofrimento. Segundo o Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos. É importante destacar que a morte deve ser entendida como uma etapa natural e que faz parte da própria vida. Como o espírito é imortal, sempre haverá vida.
A morte, portanto, é apenas do corpo físico, material. A morte é a antítese do nascimento, o atestado de nossa existência na vida no corpo físico, e necessária para o retorno do espírito para o plano espiritual, processo a que chamamos de desencarnação. Por fim, a reflexão sobre a morte é realmente necessária para valorizarmos a vida e nos leva à conclusão de que não somos seres humanos passando por mais uma experiência espiritual, mas sim seres espirituais passando por mais uma experiência humana, desta vez novamente encarnados. Como nos ensinou o Mestre Jesus, o meu reino não é deste mundo. Oração de encerramento. Muito obrigado a Deus, ao Mestre Jesus, aos nossos guias e mentores espirituais. Que o estudo de hoje nos tenha proporcionado um pouco mais de compreensão sobre esse tema delicado e que tenha sido útil para reflexões que levem ao nosso aprimoramento moral e espiritual. Que tenhamos uma semana de muita paz, de muita luz e de muita harmonia para todos nós e respectivos familiares. E que possamos levar essa paz, essa luz e essa harmonia para todas as pessoas com as quais venhamos a interagir. Que assim seja, graças a Deus.